Muito bem, então vamos lá. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Até aqui a palavra de Deus, que ela alcance o nosso coração. A princípio eu pensaria, a gente precisaria de alguns sermões, né, para a gente conseguir expor esse texto com mais detalhes. Mas não há necessidade também de a gente entrar em muitos detalhes. Então eu vou tentar, né, caminhar do jeito certo, que nem sempre eu caminho administrando bem o tempo que tenho. É um desafio para mim, né? Mas pensando um pouco no contexto dos nossos dias, vocês acham que a gente vive num mundo em que há crise de liderança? A crise nas lideranças do mundo hoje? Olha ao seu redor, pense nas nossas lideranças. Quem são os nossos líderes no Brasil, no mundo? E, de fato, se a gente pensar um pouquinho, não com um olhar de julgar e dizer, eu nunca faria isso. Não é com esse olhar que eu estou pedindo para você pensar, mas pense aquilo que a gente tem visto nas lideranças no nosso mundo. Será que a gente vive uma crise de liderança? Seja na política, seja no mundo corporativo, ou até mesmo dentro das nossas igrejas. Líderes também de outras religiões. Frequentemente a gente vê notícias de crises, de lutas, ou de maus exemplos por parte daqueles que deveriam, pelo contrário, ser uma boa influência para aqueles a quem eles lideram.
Agora, o padrão de Deus mantém-se o mesmo, certo? O padrão do mundo na liderança pode mudar. Às vezes é destacado na liderança, talvez por causa da sua coragem, ou talvez por causa de algumas habilidades específicas, mas sem considerar necessariamente. Não é? Então, coloca-se essa pessoa na liderança porque ele tem algumas habilidades, ou talvez é uma pessoa carismática, não é assim? Então, seu carisma é o destaque para a liderança, mas não se preocupa com o caráter, com a vida. E quando a gente olha para as Escrituras, não é assim. A liderança cristã não é definida primariamente pelo carisma, mas por uma integridade moral e espiritual que glorifica a Deus. Então, quando a gente olha para as Escrituras, e quando eu fui estudando esse texto, eu confesso para vocês que eu entendi melhor porque Paulo, na abertura, né, das cartas pastorais, e aqui nessa carta ele usa a palavra misericórdia. Não é? Então Paulo diz que a graça, geralmente ele diz que a graça e a paz. Mas aqui a Timóteo ele fala que a graça, a misericórdia e a paz. E aí eu falei, essa palavra aqui explica, né? O capítulo 3, na realidade, explica por que nós precisamos dessa misericórdia de Deus sobre nós. Porque quando a gente se projeta nesse texto, ou projeta esse texto em nós, a primeira coisa que a gente deve fazer é, Senhor, tem misericórdia de mim. Não é? Porque às vezes nós lemos o texto é um espelho para nós, ou ele é projetado em nós, e a gente fica, eu sou isso aqui, olha só como... isso aqui eu nunca faria. Ser violento? Jamais. Não consigo nem matar uma barata, né? Aí a gente vai dando mais ênfase àquilo que a gente tem mais facilidade, né, de viver. E a gente passa rapidinho por aquilo que a gente sabe que é a nossa dificuldade. E eu acho que quando a gente lê, estuda e pensa nesse texto, a gente tem que lembrar o quanto nós somos carentes da misericórdia de Deus. O quanto nós somos carentes dessa graça de Deus. Porque não somos capazes, né? Por nós mesmos, de termos esse padrão aqui. E sustentarmos por nós mesmos esse padrão aqui. Então, esse texto não é para que a gente olhe para ele e se orgulhe. Eu tenho essas características, mas eu fiquei sabendo de um fulano aí que, não tem. Não é com essa postura que o nosso coração deve se aproximar desse texto, entende? Não é. A gente tem que se aproximar desse texto clamando pela misericórdia de Deus. Porque se não for a misericórdia do Senhor, como diz Lamentações, capítulo 3, né? Elas são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, como o próprio Paulo fala no início da carta, ele fala, eu sou grato por aquele que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo tinha uma convicção muito clara que ele só foi designado para o ministério por causa do próprio Deus e da sua imensa misericórdia. E, inclusive, ele fala isso no capítulo 1, versículo 16, ele diz, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia. Capítulo 1, versículo 16. Por essa mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, que sou o principal dos pecadores, né? Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade. Então Paulo tinha uma plena consciência, escrevendo o capítulo 3, de que ele não era digno disso aqui. De que ele não caberia nisso aqui, nunca, jamais, se não fosse a misericórdia de Deus. Então, o nosso coração é bem enganoso, né? E às vezes a gente gosta de ler esse texto e fala, mas olha só, tudo se encaixa
perfeitamente em mim, né? Eu sou tão bom, não tenho nenhum desses problemas. Mas na realidade esse texto deve nos fazer tremer, sabe? Eu fiquei bem receoso, fiquei com medo até, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Quando eu olho para isso aqui, eu preciso tanto como Paulo, como outros, da tua misericórdia, da tua graça sobre mim. Então que na abertura dessa mensagem a gente se aproxime desse texto dessa forma, olhando com verdade, com um coração sincero, e a cada palavra a gente pense, Senhor, que seja a tua misericórdia sobre mim. Essa misericórdia que foi dada a Paulo também seja dada a mim. E no contexto, a gente ouviu semana passada uma ótima exposição do pastor Cláudio, capítulo 2, né? Foi muito bom. E a gente viu o apóstolo Paulo tratando algumas questões específicas, porque na realidade essa carta ela foi escrita para alertar Timóteo, uma das razões, né, talvez a principal delas, que ele deveria atentar para algumas heresias, ou uma heresia de maneira especial, que estava rondando a igreja. Por isso, Paulo, logo no início da carta, ele falou: deixei você em Éfeso para que você admoestasse, para que essa heresia não fosse ensinada. Então, olha para isso com carinho. Tem uma heresia perigosa rondando a igreja. Então, bem no início do capítulo 1, Paulo já, de cara, já começa falando sobre isso. Parece uma urgência, sabe? Algo mais urgente. E depois que ele vem, dou graças a Deus. Realmente isso é invertido. Ele começa com graças a Deus e depois ele vai tratar dos assuntos. Mas ele já começa tratando o assunto e depois ele diz, dou graças a Deus. Então, significa que Paulo estava, de fato, preocupado com essa heresia, que tinha alguns elementos judaizantes na igreja e alguns elementos helenísticos, que mais para frente iam se formulando, se desenvolvendo, ia se tornar o gnosticismo, que ainda não era uma realidade. Né? Então, essa carta, então, como um todo, alguns vão dizer que Paulo mostra para Timóteo que ele tem algumas armas ou alguns métodos que ele deve usar para proteger a igreja desses perigos que rondam a igreja. E o chamado de Timóteo como pastor era esse. Assim como um pastor que cuida, está de olho no rebanho, esse pastor cuida, protege o rebanho, Timóteo deveria proteger a igreja dessas heresias que estavam rondando. Mas para isso ele precisava trabalhar dentro da própria igreja com algumas coisas que eram essenciais. Então, todo o corpo da carta é um desenvolvimento explicando a Timóteo como ele deve fortalecer a igreja para que a igreja não se desvie da verdade, como nós vamos ver no final do capítulo aqui. Para que a igreja não se desvie da verdade do evangelho. Então, no capítulo 2, que nós vimos semana passada, nós vemos, e junto com o capítulo 3, nós vemos esse primeiro, vamos dizer assim, método que Paulo dá para Timóteo para ele proteger e cuidar da igreja. O primeiro era zelar pela igreja com relação ao culto e à liderança. Ter um zelo especial, um cuidado especial com relação ao culto e à liderança, no capítulo 2 e 3. Capítulo 4, depois, ele vai falar sobre Timóteo deve se dedicar a uma piedade verdadeira, ao invés de se seguir pelo caminho do ascetismo. Isso vocês vão ver. Ele deveria se dedicar. Enquanto ele faz isso, a igreja é protegida. E número 3, ele deveria respeitar algumas regras específicas de relacionamentos com os diferentes grupos da igreja. Fazendo isso, ele também protegeria a igreja para não se desviar da verdade. E o nosso texto, que é o texto de hoje, fala dessas virtudes necessárias, desse cuidado especial que Timóteo deveria ter e a igreja deveria ter na nomeação dos líderes. Porque se você cuida disso, você está cuidando da igreja. Se você cuida na eleição, na nomeação, no preparo dos líderes, você está protegendo a igreja. Agora, se não há um cuidado, se há uma nomeação, se há uma eleição, se há uma consagração na nossa linguagem de um líder na igreja, sem o devido cuidado, você não está protegendo a igreja.
Você não está cuidando da igreja, você não está pastoreando a igreja. E esse texto, então, ele tem 3 divisões. Do versículo 1 ao versículo 7 é a primeira divisão, que ele vai trabalhar sobre essas virtudes daqueles que são chamados, ou daqueles que desejam, aspiram ao episcopado. Depois do versículo 8 ao 13, ele vai falar das virtudes necessárias para os diáconos, ou das qualificações dos diáconos. E depois, do 14 a 16, ele conclui com um texto muito belo, especialmente no versículo 16 também, com um hino de adoração, mostrando o centro, talvez, teológico, o centro da mensagem dessa carta, nos últimos versículos desse capítulo. E nesses primeiros versículos, vamos lá, do versículo 1 até o versículo 7, ele vai falar sobre essas virtudes que têm a ver com a piedade requerida para aqueles que serão bispos. E a palavra aqui é supervisor. É essa a ideia, né? Supervisor, bispo, pastor, presbítero, todo aquele que preside a igreja, que está cuidando da igreja, que está supervisionando a igreja. A palavra engloba tudo isso. E ele diz que essa palavra é fiel. Se alguém deseja ou aspira, né, na área, o episcopado, excelente obra ele almeja. Então, é natural que homens piedosos desejem o ministério por si mesmos. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê normalmente os profetas fugindo, não é? Da missão. Então, vai lá, Moisés, não, eu não sei falar, manda outro em meu lugar, né? Isaías ou Jeremias, que é bem destacado também, não, eu não passo de uma criança. Ezequiel, também não. A gente vê um certo receio dos profetas de aceitarem o chamado. Talvez pela grandiosidade da missão, que de fato representar a Deus e falar em nome de Deus não é simples, não é fácil. Talvez porque eles já imaginavam as dificuldades que poderiam surgir, as perseguições. Como Jeremias fala aqui, ele foi persuadido por Deus. De uma forma, Deus trabalhava no coração deles e eles, então, aceitavam o ministério. Então, o que a gente entende é que aquele que deseja, ou aspira, ou deseja o ministério, é aquele que, antes dele desejar por conta própria, já existiu no trabalho de Deus no coração dele. Um chamado, uma vocação, um despertar de Deus. Por exemplo, no Novo Testamento a gente tem Jesus chamando os discípulos. A gente não vê Levi na coletoria, sentado àquela mesa, cobrando impostos, ganhando dinheiro, desejando o ministério. Ele não estava nem pensando nisso. Como Moisés pastoreando o rebanho, ele não estava nem pensando mais nisso. Mas chega Jesus e diz, Levi, vamos que hoje eu vou para sua casa. Vamos lá. E aí ele vai para a casa de Levi, ele come com os amigos de Levi. E ele chama Levi. Mesma coisa Pedro. Paulo também não estava nem imaginando aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco. E Deus, Cristo se revela a ele, chama Paulo e desperta para aquilo. Então, a gente entende que há sim desejo no coração de alguns, e é até natural e esperado que isso aconteça. Quanto mais você se aproxime de Jesus, conheça a palavra, mais crente você está, mais você deseja servi-lo. E isso é produzido por Deus. Não é algo humano, não é algo natural. Então, esse que aspira ou deseja, a ideia do verbo aqui é de esticar, né? Aquele que se estica para alcançar alguma coisa, ele quer pegar alguma coisa. Né? Esse esticar aqui não é natural, não é apenas humano, é um desejo já infundido por Deus no coração. Mas não é apenas externamente a gente fala, fulano de tal desejo do ministério. Oh, legal, que bom, a gente está precisando de gente, vem para cá. Não é assim que funciona, Paulo vai explicar. Não é só desejar o ministério, porque Paulo fala que aquele que almeja ou deseja, ele está almejando uma obra que é o quê? Que diz o texto? Excelente. Uma obra que é excelente. A ideia de uma obra nobre.
extremamente. Ela não é nobre por causa do status ou da posição social que um bispo ocupa. Ela é nobre porque ela é a representatividade do pastoreio de Cristo na igreja. Você está representando Jesus. Ela é nobre porque envolve cuidar do povo que é de Jesus. E às vezes a nobreza de uma posição eclesiástica está muito conectado, as pessoas veem nobreza na posição em si. Fulano de tal é pastor em tal igreja. Puxando para o nosso contexto, né? Mas no contexto católico, apóstolo, por exemplo, fulano de tal é bispo. Ele é responsável por tal região eclesiástica. Fulano de tal, ele é arcebispo, olha só. Então há uma posição, e a nossa sociedade gosta muito disso. Tanto que quando a gente conhece alguém, uma das primeiras perguntas que a gente faz é: o que você faz? Tudo bem, prazer em conhecer. O que você faz? Porque a gente, com essa pergunta, vai tentar descobrir a posição e a nobreza dessa pessoa. Às vezes a gente está querendo saber com quem a gente está lidando. E dependendo do que ela faz, a gente pode ser que mude o jeito de tratar. Porque a gente é pecador mesmo. E não era para ser assim. Então, a obra é excelente por causa de Cristo. Porque é a obra de Cristo. Porque é o pastoreio de Cristo representado em nós. Porque é a igreja de Cristo. Porque é o reino de Deus. Essa obra é excelente por causa dele, não por causa da função, ou por causa do lugar, ou do status. O que a gente acha que é nobre na nossa sociedade hoje? Quais são as posições que nós almejamos para os nossos filhos? Qual é a profissão que os pais mais desejam para os seus filhos? A posição que ele quer que seu filho chegue? Será que os pais cristãos pensam o que em relação a isso sobre os seus filhos? E nós que estamos no ministério? Será que às vezes não pensamos: eu já sofri tanto no ministério, eu não quero que meu filho siga por esse caminho? E aí? É uma excelente obra ou não? Entende? Então Paulo, ele vai afirmar que não é uma obra comum que qualquer pessoa pode realizar. Eu quero, então eu vou. Essa é uma obra que inclui coisas excelentes, mas também coisas difíceis, né? Coisas difíceis. E aí ele vai dizer que então que aquele que almeja essa obra que é excelente, não por causa de uma influência política, oposição social, etc., é necessário que ele seja algumas coisas. E existe um padrão aqui, uma palavra específica, que é a primeira que aparece, que ela é o pré-requisito central que rege todos os outros, entende? É necessário que ele seja o quê? Irrepreensível. Então aqui é o pré-requisito central. E todos os outros como se estivessem debaixo desse guarda-chuva. Seja irrepreensível. Mas irrepreensível, como assim? Não pode ter nenhum defeito, nenhuma falha, nenhum pecado, nenhuma palavra torta, nenhum pensamento errado ou pecaminoso. Não é isso, senão ninguém poderia. Paulo não está. Paulo sabe muito bem disso. Inclusive, ele sabe quem ele mesmo é, né? Então, o irrepreensível não significa alguém sem defeito. Pastores são homens que têm defeitos. A gente tem defeito, a gente tem pecado e a gente luta contra o pecado. Mas a ideia aqui é que esse irrepreensível não seja conhecido por um caráter que pode ser acusado, uma moral que pode ser acusada, um pecado, um vício constante, um pecado que é visível na vida daquela pessoa como algo que faz parte do caráter dele. Então a gente sabe que nós todos que estamos aqui nós somos pecadores. Mas ser irrepreensível é quando a igreja olha para o seu pastor e fala: não temos do que acusar o nosso pastor. Ele pode ter falhado algumas coisas, mas nós não temos o que dizer. Ele é um mau caráter, ele tem uma falha de caráter, ele tem um pecado aqui constante, ele é mentiroso.
ele é isso, ele é aquilo. Entende? Essa é a ideia. E aí ele vai explicar melhor com alguns termos. E aí eu vou mandar para a gente entrar em todos eles, falando um pouquinho de cada um. E o primeiro deles aqui, nós temos aqui mais ou menos 6 áreas, né? A primeira área aqui é a questão do casamento. É irrepreensível. O que ele deve ser? Esposo de uma só mulher. Isso aqui é a coisa mais discutida nesse texto, né? Como a gente foca nisso, né? Ontem nós fizemos a nossa devocional ali nos professores só no versículo 1, né? Mas acabamos estendendo, né, pastor Gessé, para o iníciozinho, pastor Frank também estava lá, José Humberto, todos os professores estavam, para o versículo 2, o irrepreensível. Depois chegamos no esposo de uma só mulher. Eu acho que nós vamos ter que parar um pouco, vai até amanhã. E a discussão que é mais acalorada é essa: marido de uma só mulher, homem de uma só mulher, como é a ideia do texto, né? E há muitas possibilidades, algumas possibilidades aqui no texto, mas eu acho interessante uma coisa que eu li em um dos comentários, e, na realidade foi o Gruber que falou sobre isso. Ele falou: às vezes a gente foca muito nisso aqui, e a gente se preocupa tanto com isso aqui, mas a gente não vai se preocupar, por exemplo, com a ideia do bispo ser modesto ou hospitaleiro. Ele até nem é hospitaleiro, ele nem é modesto, ele não é cordial. Mas se ele for esposo de uma só mulher, tá pronto. Você entende como a gente pega uma coisa aqui que na nossa cultura de fato é uma coisa que se preocupa, a gente deve se cuidar, deve se preocupar, mas as outras são pecados que a gente não se preocupa com eles. Então era só um parêntese. Mas esposo de uma só mulher, primeiro, não é uma proibição para os líderes solteiros. Para uma literalidade muito grande, esposo de uma só mulher, alguns vão dizer, ou poderiam dizer, ele tem que ser casado. Porque o bispo tem que ser esposo, então os solteiros não podem ser pastores. E claro, obviamente que o texto não está falando sobre isso. Outros vão pensar como Calvino defende a ideia de contra a poligamia. Ele acha que o texto, ele defende que a ideia desse texto está dizendo esposo de uma só mulher é contra a poligamia. Ele tem que ter uma esposa apenas. E ele vai argumentar que no contexto judaico, naquela época, já se era bem aceito um homem ter mais de uma esposa, também no contexto grego até menos um pouco, mas era também. Então, imagine você, Paulo, evangelizando, chegando em Éfeso, pregou o evangelho ali, algumas pessoas se convertem ali em Éfeso. Imagina um líder da comunidade se converte e ele tem 2 ou 3 esposas. A tendência daquele líder da comunidade seria que ele se tornasse também líder da igreja, entende? E aí Paulo diz, não pode, ele tem que ser padrão. Então, Calvino e outros discutem essa possibilidade, né? Outros vão falar que esposo de uma só mulher é casado uma só vez. E aí, como Paulo não explica se é com relação a viúva ou não, fica também algo um pouco estranho. E alguns vão argumentar que ele poderia utilizar a palavra divorciado, que não seja divorciado, né? E a palavra esposa aqui é exatamente essa ideia de marido ou homem de uma mulher. Então, tem também aquelas viúvas que o texto também Paulo fala, né, mais para frente, que elas deveriam ter sido esposas de um só marido para receberem assistência da igreja. O que isso significa? Casada uma vez apenas? Né? Será que isso se aplica aqui? Mas por que ele fala esposo de uma só mulher e não explica se é viúvo, então não se casou de novo, não pode? Entende? Então há essas peculiaridades, esses cuidados que a gente, essa maioria entende que é a exigência aqui tem a ver com a fidelidade marital. Esposo de uma só mulher é que o texto está se referindo um exemplo de fidelidade. E aí, ontem, na reunião dos professores, alguém falou, mas até que ponto isso vai? Porque Jesus disse, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já vai ter exemplo de fidelidade. Entende? Até que ponto isso vai?
Aí a gente lembra daquela premissa que a gente disse lá atrás, né? Então, a ideia da maioria é que é isso mesmo, mas se fosse nesse nível, ninguém poderia ser. Em algum momento, será que alguém pecou? Cobiçou? Como que a gente vai saber? Mas essa ideia de que esse homem pode ter um histórico de ser um homem mulherengo, um homem que não é confiável, um homem que tem um histórico de moralidade. Então, parece que segue nessa ideia, marido de uma só mulher. Né? Então, Blunder, Carson e outros defendem essa posição. Não é aquele que, em algum momento, cobiçou, em algum momento pecou, em algum momento. Não, é aquele que o caráter dele, lembra que a ideia do texto é esse caráter piedoso. O caráter dele, as pessoas confiam, a sua esposa também. Pode ter as suas falhas ou limitações, mas a ideia é desse caráter piedoso. Então, esse critério vai descrever as condições atuais dessa pessoa, não as práticas ao longo da vida. Entende? Não as práticas ao longo da vida, mas as condições atuais. Por exemplo, alguém que se converteu, mas teve uma vida que já teve um problema com isso no passado. Será que ele nunca mais pode ser pastor? Então existe um processo, né? Primeiro, ele não pode ser neófito, esse texto já ensina pra gente. Que vai chegar um momento que toda a comunidade vê aquela pessoa como alguém irrepreensível, que antes da conversão, mesmo que no passado ele tenha tido uma vida imoral. Entende? Senão, ninguém se convertesse, poderia se tornar no futuro um pastor, um líder da igreja. Então vamos lá, esposo de uma só mulher. Vocês podem ler mais sobre isso, pesquisar mais sobre isso, se vocês quiserem. Mas sobre a ideia de ser temperante ou moderado, que é uma pessoa moderada em suas ações, não é impulsiva. Mais uma vez, imagina, a gente destaca essa questão do se esquece pessoas impulsivas que falam e depois pensam o que falaram, né? Que tomam decisões que não são decisões pensadas e prejudicam a igreja, imagina. Que ensinam, vão ver se aquilo que ensinam é certo. Pessoas impulsivas, não moderadas, não temperantes. E aí ele complementa seguindo com sensato ou sóbrio, né? A ideia de sensato, modesto. Então, alguém prudente, essa ideia de sensato, prudente, de sóbrio, ele está fazendo sério, tem clareza naquilo que ele está fazendo. Ele pode ainda errar, mas ele foi sensato, ele cuidou das decisões com cuidado, ele orou por aquilo, ele pensou, ele dividiu com a sua liderança, ele conversou sobre aquilo. E modesto é essa ideia de não ser alguém que gosta de se projetar. Modesto é aquele que não é exibido ou ostentador. Deus me livre, né? Pastor, ostentação. Que gosta de mostrar, o líder não deve usar da sua posição sobre a igreja para ostentar ou para se encher de bens ou para chamar a atenção para si. Então ele precisa ser modesto. Essas palavras são bem próximas, né? A ideia de, como está na NAA aqui, moderado, sensato e modesto. E quantos líderes não erraram gravemente porque faltou moderação? Porque foi impulsivo na atitude, na fala, na decisão. E prejudicou a si mesmo, prejudicou a igreja. A sobriedade. Ele é também repreensível no relacionamento com os de fora. E a gente vem às próximas qualidades. Por exemplo, ele é hospitaleiro. Literalmente, aqui, hospitaleiro é amigo de estrangeiros. Essa é a ideia.
amigo daqueles que são peregrinos, daqueles que não têm onde reclinar a cabeça. E alguns, sendo hospitaleiros, até receberam anjos, né? Eu já brinquei com algumas pessoas assim, né? Quando eu vou pregar, ou então CPM em algum lugar e tal, algumas pessoas hospedam na casa. E aí, uma certa vez na casa de um irmão, a gente ficou conversando até tarde, e entramos nessa questão da vida espiritual e tal. Aí entramos nas questões dessas qualidades, só sei que a gente chegou no hospitaleiro. E aí o irmão falou, alguns receberam anjos. Eu falei, pois é, você não sabe com quem você está falando. Vai que você me conhecia, né? Mas depois eu falei, não, é brincadeira. Ele falou, pastor, eu estava até assustado agora, fiquei com medo, né? Então, hospitaleiro. E a ideia da hospitalidade no mundo antigo, essa ideia da hospitalidade de você realmente era um pouco diferente de hoje, porque muitas pessoas estavam em passagem, viagem. Então, muitas pessoas, até missionários ou igrejas, pessoas cristãs ou não cristãs. E era muito comum no mundo antigo essa ideia da hospitalidade. Lembra de Abraão recebendo o próprio Senhor e anjos na sua casa, oferecendo alimento. E hoje não é tanto assim. Hoje a gente tem Airbnb, tem hotel, tem tantas e tantas e tantas coisas, né? Mas a hospitalidade também tem a ver com isso. Quando eu vou receber alguém, eu penso, como eu posso receber melhor essa pessoa? Às vezes lá em casa não vai ter um espaço, mas eu posso pagar uma diária para ela no hotel, entende? Quando você convidar, principalmente aqui, grande parte aqui vai ser pastor, vai ser líder da igreja, você convida alguém para pregar na sua igreja. E vai ser um final de semana inteiro com 8 mensagens, 6 mensagens. E aí você vai hospedar esse irmão num cantinho da sala da igreja, sem estrutura, mas você tem ou tem um quarto na sua casa, tem algum irmão que pode receber melhor, tem condições de pagar um lugar mais confortável no hotel, mas você não faz isso. Você não está sendo hospitaleiro. Você não está cuidando como você gostaria de ser cuidado, né? Então, a hospitalidade envolve muitas coisas, inclusive chamar um professor de seminário na sua casa para tomar um café, para almoçar. A gente também vai chamar vocês, não é isso? Então, também envolve isso. A ideia é de gostar de gente, é de gostar das pessoas, dos relacionamentos. Não é possível você falar, eu desejo episcopado. Eu não gosto muito das pessoas. Não faz sentido algum. Não faz sentido. O que Jesus mais fez foi caminhar com pessoas. E a gente vive num mundo do isolamento, né? Um mundo cada vez mais isolado. Eu já morei no prédio 1 ano lá em Unaí, que eu não conheci quase ninguém. Porque eu não via as pessoas. Eu fiz um esforço muito grande para conhecer o casal mais velhos, assim, que moravam na frente. Consegui conhecê-los um dia, conversar com eles, mas é difícil. Você não vê as pessoas. E olha que Unaí era uma cidade pequena, de interior, de 80 mil habitantes. Agora, imagina cidades grandes. Hospitaleiro. Mas, além disso, em relação aos outros ainda, ele precisa ser o quê? Apto para ensinar. Então, está explicado, não vou entrar muito nisso, você já sabe disso. Não basta apenas ter um conhecimento, precisa ser apto para ensinar. Veja o verbo conhecer. Claro, para ensinar, precisa conhecer. Sim, ensinar conhecimento. Ensinar o outro. Ele não diz que tem que ser um expert na lei. Não tem que ser um acadêmico aqui. É importante que o pastor saiba isso sim, e estude e aprenda. Mas muitos conseguem ser muito acadêmicos, mas não conseguem ensinar. Porque tem essa dificuldade no lidar com as pessoas. Com a comunicação, com o ensino. Você precisa ser apto para ensinar. Continuando, não dado ao vinho. Está autoexplicado aqui também, não é?
Não significa proibição total e plena de beber vinho, mas não dado ao vinho. Ele não deve ser algo que ele se apegue. Né? Ele precisa ter cuidado com isso. Seu coração não deve se apegar nessas coisas, como Salomão disse. Eu entreguei meu coração para o vinho, para ver se eu conseguia encontrar a verdadeira satisfação da vida. Aí ele disse que isso era vaidade. E, ao que aparenta, Eclesiastes está dizendo que Salomão fez um teste mesmo. Ele fez por querer fazer. Vou fazer um teste. Vamos ver se o vinho vai me trazer alegria. Vamos ver se mulheres vão me trazer alegria. E ele não consegue encontrar sentido nessas coisas. Então, Salomão já fez o teste. Você não precisa fazer. Tá bom? Você não precisa fazer. Salomão já fez, já testou. Entende? Aqui, não dado ao vinho, não violento, porém cordial. Então, não violento é ser alguém pacífico, que sabe ouvir críticas, às vezes, sem reagir de maneira violenta, bruta, sem tentar impor a verdade, violência. Não é aquele defensor da fé que, se tivesse um revólver, ele atirava. Nervoso, descontrolado, né? Então, olha que coisa interessante, né? Paulo era esse. Paulo não era violento? Como pega a espada, corre atrás, ele vai prender os cristãos, violento, e agora ele está dizendo, o que Deus quer não é isso, não é essa forma de você conquistar pessoas, impor a sua vontade por meio de violência, por meio de autoritarismo. Gente, nem o próprio Cristo a gente vê no ministério ele fazendo essas coisas, ele tem toda a autoridade para fulminar a gente numa palavra. Ele persuade pelo ensino e no poder do Espírito. E eu acho que aqui está o problema do violento. É que ele não crê no poder do Espírito. Ele acha que ele tem que ter poder. E ele tem que resolver as coisas com seu próprio braço. Mas nós somos chamados para crer no poder de Deus. É Deus que vai fazer isso aí. Eu não preciso de violência. E a gente vê o exemplo de Cristo como pacífico, como cordeiro que se entrega. Não como aquele que faz violência. E ele então tem que ser não violento, cordial e inimigos de conflitos. Então alguém que foge de brigas está chegando consigo. E aí, o concílio de pastores tendas. Então isso significa, pastor Gessé, que não vai ter briga no concílio. Está resolvido. Se o concílio, em sua maioria, são pastores ou então presbíteros, né, delegados da igreja, e eles são inimigos de contendas, então espera-se que não haja contendas. Ou pelo menos há um esforço muito grande para não contender os concílios. Né? Claro que existem coisas que nós temos que lutar pela verdade. A gente vê Paulo chamando a atenção de Pedro. Mas ele resolve aquilo ali. A gente vê depois que eles não ficam brigados. Né? O João Marcos também. Então, olha quantas qualidades, quantas coisas que a gente olha assim e fala, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Isso, falando para os presbíteros, mas para toda a igreja. Porque todas essas qualidades aqui, quais dessas qualidades aqui o crente não deve ter? Tem alguma que o crente não deve ter? Todas. Também é para o crente. Fala, mas qual a diferença então? Não é? Interessante. A gente entende, por isso que ele vai falar do neófito no versículo 6. Porque a gente entende que a santificação é um processo. E todo crente vai ter uma falha aqui, um pecado ali, uma coisa aqui que Cristo está lapidando, o Espírito está trabalhando, ele está crescendo, ele se converteu, mas tem 1 ano, tem 2 anos. E a santificação é um processo. Mas aqueles que são selecionados, aspiram ao episcopado e que devem fazer parte da liderança, já tem que ter caminhado mais. Está lá na frente nesse processo. Não estão perfeitos ainda, mas entende? Mas eles têm a mesma característica que o crente mais neófito também deve ter. Mas ele ainda não está
tão pronto e tão maduro. Então, qual é a diferença do crente comum para o crente que está supervisionando a igreja, para o pastor? A diferença é de maturidade e tempo de caminhada na fé, de firmeza espiritual. Entende? Mas por quê? Porque é exatamente isso que Paulo está querendo, que Deus quer e que Jesus quer de nós, é que sejamos modelo para que os outros sejam também como nós somos. Como Paulo fala, olhem para mim, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo, entende? Então, não há nada que está sendo requerido aqui dos presbíteros que também não é para a igreja. Tudo também é para a igreja, mas existe um estágio ainda que a igreja precisa caminhar para chegar. E espera-se que o líder esteja mais na frente. Como ele vai exemplificar se ele não está mais à frente? Entende? E continuando, ele não deve ser avarento. Vou acelerar agora, tá, gente? Não deve ser avarento. A gente já sabe o que é ter apego, amor ao dinheiro. Isso aqui, meus irmãos, no mundo de hoje é uma grande luta. Porque o nosso coração está sendo toda vez bombardeado com ideias. Você precisa, você não tem, o outro tem. E a gente abre as redes sociais, principalmente porque antes a gente não via o que o outro está vivendo lá, mas agora a gente vê o que o outro está vivendo. A gente viu que o pastor daquela outra igreja, ele comprou um carro novo. Ele saiu para as férias em tal lugar. Ele fez isso, ele fez aquilo, e eu não consigo, eu não faço, eu não tenho. Ou então, aquele outro amigo meu da faculdade, que ele foi para um outro caminho, e eu deixei a faculdade e vim para o ministério. Nossa, ele está tão rico. E eu tão pastor. Eu tão pastor. E aí a gente olha e fala, nossa, mas parece que às vezes a gente olha para essas coisas e pensa, dá uma tristeza no coração. A gente não pode ser assim. Mas nosso coração toda vez é levado a pensar nessas coisas. Não que você não deva planejar sua vida financeira, claro. Não que você não possa ter uma segunda renda. Se puder, amém. Bênção. Mas seu coração entende que não deve ser avarento. Essa é a ideia. Não ter avareza, apego, amor ao dinheiro. Porque é a raiz de todos os males. E muitos que foram para esse caminho naufragaram na fé. Entende? É o coração. Aonde está o nosso coração? E é lindo que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Então, a ideia de governar e cuidar da própria casa, liderar a própria casa, a esposa, os filhos. E, mais uma vez, não é aquela liderança. Às vezes a gente acha assim, é um marido que é mais assim, que é mais fraco, que é mais turrão. Esse lidera, esse manda mesmo. A gente está enganado. Tem uma esposa aí, é tão calminha, né? Mas que manda no marido, né, pastor? Isso é... Não da sua vida, né, pastor? Mas só tem experiência de ministério, você sabe contar pra gente, né? Já viu algumas histórias aí, pastor GC, né? Mas sim, a ideia de liderar, o que eu quero dizer para o homem, né, não é ser o turrão, o mandão, né? Mas é ter o respeito dos seus filhos e da sua esposa. Os seus próprios filhos e a sua esposa confiam em você. Entende? Onde você fala, vamos. Então vamos. A esposa confia, os filhos vão junto, eles confiam, eles admiram você. Se você não tem admiração dentro da sua própria casa, o governo dentro da sua própria casa não consegue lidar com as suas finanças da sua casa, você gasta além do que deve, você não consegue cuidar e disciplinar os seus filhos, você não consegue direcionar a sua esposa em algumas questões, como que você vai cuidar da igreja? Não tem como, a igreja é a primeira. Igreja cria os filhos sob disciplina e respeito. E ele também não é neófito, já falei sobre isso, não pode ser novato, e tem bom testemunho dos de fora. Lembro de uma vez que eu ouvi de um familiar o seguinte:
E quando eu vou nas igrejas aí, visito alguma coisa e vai pregar, não era das sete, tá bom, gente? Graças a Deus por isso. Né? Quando ele vai pregar, eu acho o máximo, ele fala muito bem, ele prega bem, ele é articulado, ele é isso, ele é aquilo. Eu sei que ele não paga ninguém, tem má fama aí. Mas, pelo menos ele prega bem. Você acredita que eu ouvi isso? Ainda bem que eu ouvi isso da boca de um não crente. O cara é articulado, fala bem, o pessoal gosta de ouvir. Eu sei que ele tem a fama na cidade de que não paga ninguém. Já deu vários calotes. Mas ele prega bem. E aí a gente olha aqui, bom testemunho dos de fora. Já perdeu a autoridade, entende? Perdeu a autoridade. Não tem autoridade para pregar o evangelho. Não representa Cristo. Como as pessoas veem a gente? Aonde a gente convive? No seu estágio? Aqui dentro do seminário, como os colegas te veem? Qual é a sua reputação diante dos colegas? Qual a nossa reputação como professores diante de vocês? Na igreja do estágio, na sua igreja de origem? Boa reputação. E será que você foi enviado para cá porque a igreja viu em você uma boa reputação? Porque os de fora veem em você uma boa reputação? Você era aquele que, quando um amigo que não era crente, caçoava de você, mas quando ele tinha um problema, ele procurava você porque confiava no seu conselho? Pedia oração? Você tem um bom testemunho dos de fora, entende? Como que os de fora olham para você? É complicado, porque ser pastor hoje em dia, em alguns lugares você fala, sou pastor, é a mesma coisa que falar assim, tipo, sou... O que é descredibilizar? Sou o quê? Ladrão. Corrupto. Entende? E aí, teu crédito não é aprovado, porque você é pastor. Alguns amigos já passaram por isso, né? Então, eu também, dificuldade para alugar uma casa no meu primeiro ministério, porque eu era pastor. A igreja teve que se virar, arrumar cheque, calção e dar várias garantias que eu não ia dar um calote. Porque pastor naquela cidade já tinha chegado, começou um trabalho, foi, de repente sumiu, foi embora, deixou 3, 4 aluguéis, conta de luz para pagar. Má reputação. Então, essas coisas. Agora vamos para os diáconos, né? E aí os diáconos nós vamos repetir, então é só passar muitas coisas aqui. O diácono, a gente sabe que ele não tem essa função do ensino, mas ao mesmo tempo o texto vai dizer claramente que ele deve ser esse servo, esse ministro, como lá em Atos 6, onde foi instituído o diaconato. E Atos 6 mostra quando a igreja resolveu um problema da distribuição dos alimentos, os discípulos apóstolos vão ficar a palavra, o ensino, e vamos ordenar homens cheios do Espírito para o diaconato, para que cuidem dessa parte da assistência, para orientar e servir às mesas. E o modelo, então, se espalhou pelas igrejas. E Timóteo está lá em Éfeso também, e precisa também de diáconos para cuidar dos mais vulneráveis da igreja. Então, a função dos diáconos, hoje nas igrejas é diversa, né? Às vezes é para abrir igreja, fechar igreja, né? É o porteiro. Quem nunca teve, talvez os mais antigos aqui, né, medo do diácono? Hoje em dia não, mas antigamente a gente tinha medo, porque o diácono ficava na porta. Qualquer conversa com o meu amigo do lado, que eu conversava bastante na hora do culto, né? O diácono já dava uma olhada assim. E aí você já tremia na bacia, ele vai vir aqui, sucesso, fica quieto. Né? Mas o diácono não é para isso, certo? A função é para essa parte social, cuidar dos pobres, doentes, viúvas, necessitados da igreja, distribuição, o amparo daqueles mais vulneráveis. E as qualidades exigidas a partir do versículo 8 são respeitáveis. Então, eles precisam ser pessoas dignas de honra, pessoas honestas, pessoas respeitáveis. Segundo, de uma só palavra. Aqui a ideia de não ter uma língua dupla. Fala uma coisa aqui e fala outra coisa ali. Alguns acham que a ideia de fofoqueiro também pode ser, né? Mas a ideia pode ser dessa ideia de uma língua dupla. Imagina um diácono fofoqueiro, fui lá na casa de fulano, nossa, não sabe a situação, né? E espalha a situação vulnerável da pessoa para todo mundo. Mas a ideia é ser homem de palavra, como diz na NVI. Eu acho que é
homem de palavra, confiável, entende? Uma palavra só. O cabelo do bigode é o suficiente para esse homem, né? Para dar a garantia de que ele vai pagar a conta. Não inclinados a muito vinho, então devem ter moderação. Alguns falam que parece que essa palavra aqui é até um pouco mais forte do que a dita para os presbíteros, né? Os episcopos, os bispos. Então a ideia aqui é ter moderação, evitando ser inclinado, porque ele precisa ter sensatez no trabalho que ele desenvolve, ainda mais uma exposição externa que ele tem no trabalho fora da igreja. E aí diz o versículo 9, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Então, olha que coisa interessante. Ele precisa conservar a fé. Ele precisa ser instruído e não ignorante. Ele precisa conhecer, mesmo que ele não seja apto para ensinar e não precisa ser. Mas ele tem que conhecer o porquê que ele está fazendo aquilo ali. Porque ele vai chegar lá, o Calvino fala sobre isso, achei bem interessante que ele diz, ele vai chegar em situações que ele vai precisar consolar as pessoas. Não só entregar um alimento, mas ele vai precisar responder perguntas, por exemplo, sobre o problema do mal. Por que eu estou passando por isso aqui se Deus é bom? Então o diácono precisa ser apto. Ele precisa também conhecer a fé, ricamente instruído e não ignorante, né? Então, essa ideia, ele precisa consolar o enfermo, ele precisa explicar algo, ele precisa ser esse que conserva a fé, com a consciência tranquila. Também eles devem ser, primeiramente, experimentados, versículo 10. Interessante, né? O diaconato passa por um período de probatório, de experiência. Eles devem ser experimentados. Ele não fala isso sobre os bispos, que a ideia é de que eles já estejam prontos, só serão mesmo iniciados se tiverem sido aprovados como tais. O diácono ainda você pode ter aquele tempo de iniciar ele e ao mesmo tempo ter um tempo de experimentá-lo. E aí verso 11, meus irmãos, quanto às mulheres. E aí? Quem são essas mulheres? As esposas dos diáconos ou as diaconisas. Então há essa possibilidade interpretativa, essas duas possibilidades interpretativas, ok? Então, vocês escolham qual é a possibilidade de vocês. Então, a maioria entende que possivelmente sejam geralmente as diaconisas mesmas. A gente tem como Febe e outras que são citadas na Bíblia. E pensa bem comigo, de fato, os homens assumem a primazia no diaconato. Mas parece que as mulheres vão junto para ajudar em muitas coisas. E elas são chamadas de servas. Alguns tipos de serviço, alguns vão dizer que os homens não poderiam fazer. Algumas assistências, era necessário que as mulheres deveriam fazer porque elas iam assistir outras mulheres em algumas situações de vulnerabilidade que os homens não poderiam fazer. Então, me parece que a liderança do diaconato é masculina, mas existem mulheres que são diaconisas que acompanham e auxiliam os homens nesse serviço, que inclusive poderiam ser as suas esposas. Ou não. Mas não é explicado no texto, entende? Então, mais uma vez, no verso 12, ele é o quê? O diácono seja marido de uma mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. A mesma coisa que foi falado a respeito dos bispos. Já explicamos, não precisa explicar. E aí, o verso 13, pois esses desempenham bem o diaconato, alcançarão para si uma posição de honra. Então, a ideia aqui é que esses que desenvolvem bem o diaconato, a posição ou lugar aqui não tem a ver com o status, mas tem a ver com a estima, o respeito que a comunidade vai ter por esses irmãos. A confiança que ele vai ter, que a comunidade, a igreja vai ter nesses irmãos. Possivelmente essa é a melhor ideia, a melhor interpretação. Alguns vão dizer que tem a ver com um degrau, né? Então, se você for um bom diácono, você pode alcançar a primazia. E quem sabe você não se torna um presbítero? Né? Como alguns fazem, né? Você começa com obreiro, depois de obreiro vem o que, gente? Vocês sabem? Diácono. Né? Talvez diácono, depois você vai ser presbítero, depois você vai ser evangelista, depois você pastor, né? Então você galga degraus. Então não parece que é essa a ideia, e realmente não é essa a ideia aqui do texto. O diácono,
ele vai ter essa posição de honra no sentido de ser reconhecido, respeitado dentro da igreja, se ele desenvolve bem essa missão. E agora, para a gente concluir os últimos versículos 14, 15 e 16. Paulo disse: eu escrevo essas coisas a você esperando em ver você em breve. Olha que coisa interessante. Mas se eu demorar, você já sabe como deve proceder. O que a gente vê aqui, irmãos? Urgência. Urgência. Eu vou em breve te ver. Eu poderia esperar para falar isso com você quando eu fosse te ver. Mas não preciso escrever. Porque se eu demorar a chegar, você já está inteirado de como você deve proceder. Então, aquilo que nós acabamos de ouvir não é algo para você pensar que talvez, alguns anos à frente, você vai colocar em prática. É para agora. A igreja precisa de líderes assim agora. O processo de liderança precisa ser melhorado, da formação da liderança, precisa ser aperfeiçoado hoje. E para nós, como eu falei na reunião dos professores, como professores, como está sendo o meu papel dentro desse processo? Porque estamos aqui formando vocês, pastores, educadoras cristãs, missionários. Como que eu me vejo e como que eu tenho me empenhado urgentemente para que nesse processo eu seja realmente um instrumento na sua vida? Como alguém que participa na formação de pessoas que precisam ter as qualificações. E aí que a gente começa a enxergar o papel que nós temos, que a igreja tem também, porque não é só nós que fazemos. Nós participamos na formação, né, como era o lema do seminário antigamente, participamos na formação de líderes. A igreja tem esse processo, a família tem uma parte do processo, existe um processo que envolve muitas pessoas. Mas a minha parte, o que eu estou fazendo como professor aqui, e eu estou sendo realmente dedicado o suficiente que realmente essa formação alcance melhor o seu coração. Então, isso é uma palavra para nós, professores. E uma palavra para os alunos também. Vocês também já estão formando, de alguma forma, outras pessoas. Vocês também já estão influenciando outras pessoas, sejam aqui, seja no ministério, seja no estágio, vocês também estão participando. E vocês estão sendo também informados até que ponto essas coisas estão presentes na sua vida e qual área que precisa ser trabalhada e que você sabe muito bem. Qual é essa área que precisa colocar diante de Deus? Fala, Senhor, aqui eu tenho dificuldade. Eu preciso da tua misericórdia para tudo, Deus. Mas nessa área aqui, Senhor, eu preciso do triplo. Eu preciso de muita misericórdia. O primeiro passo é reconhecer aquilo que não temos, aquilo que dependemos e precisamos melhorar. Então, existe uma urgência, Paulo fala. Eu já estou mandando, eu vou chegar aí, mas eu não estou mandando antes a cara. E versículo 15, ele fala desse proceder, porque você vai saber a maneira correta de proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, a maneira de se conduzir, de desempenhar o seu papel, era uma preocupação de Paulo. Se Timóteo vai saber lidar com essas coisas, se ele vai saber tomar as decisões certas. Então, aqui, meus irmãos, ensina muito essa ideia para nós, dessa proximidade, da tutoria, do cuidado, do pastoreio de Paulo para com o outro, e que às vezes é perdido nas nossas igrejas. É perdido no nosso meio. A gente acha, deixa que ele se vira, ele vai dar conta. A gente não chega perto. E a gente também não busca alguém mais experiente. Muitas vezes a gente anda sozinho. Para que alguém mais experiente nos ajude a como proceder na casa de Deus. Como Paulo está fazendo aqui com Timóteo. E a igreja aqui é chamada de casa de Deus. Interessante, né? E igreja do Deus vivo. Casa de Deus, igreja do Deus vivo. A casa de Deus, precisamente, é o lugar onde de fato Deus manifesta a sua presença. A igreja aqui não são as paredes, é o povo. Né?
Então, o lugar onde Deus habita precisa ser ordenado e cuidado, assim como no Antigo Testamento o tabernáculo deveria ser purificado, santificado. Não poderia haver mancha, não poderia haver pecado. Então, dentro da casa, da igreja do Senhor, também deve ser assim. E aí que Deus nos livre de um coração leviano, às vezes, no ministério. De fazer as coisas de qualquer jeito. E a gente precisa aprender que a gente está fazendo muita coisa de qualquer jeito. A gente está fazendo muita coisa do jeito que dá, não do jeito que é para ser feito, entende? A gente precisa se arrepender disso. É a igreja do Senhor, é o povo de Deus. E eu estou falando primeiro por mim mesmo. A igreja do Senhor é o povo de Deus. E como a gente tem que aperfeiçoar tantas coisas. Senhor, tem misericórdia de nós. Então, essa igreja local. E aí ela coluna e baluarte da verdade. Ou coluna e fundamento da verdade. Aí eu quero ler um trecho de Calvino, rapidinho. Ao ser denominada coluna e fundamento da verdade, tal dignidade atribuída à igreja não é algo ordinário. Ele diz, ora, que termos mais sublimes poderia ter ele usado para descrever a igreja? Porquanto não existe nada mais venerável e santo do que aquela verdade que abrange tanto a glória de Deus quanto a salvação do homem. Fossem todos os louvores que os admiradores esbanjam em referência à filosofia, que é pagã, ele diz, reunidos num montão, se esbanjando, né? Admirando a filosofia, o que seria isso comparado com a excelência da sabedoria celestial? A única que leva o título de luz e verdade, e instrução para a vida e o caminho e o reino de Deus. Esta verdade, porém, só é preservada no mundo através do ministério da igreja. Essa verdade, porém, só é preservada no mundo através do ministério da igreja. Daí, Calvino, que peso de responsabilidade dos pastores. Quem se tem confiado o encargo de um tesouro tão inestimável. Entende? A igreja é coluna da verdade no mundo. Não há outro povo, não há outra instituição que leve essa verdade. Sem a igreja, o povo de Deus, o mundo estaria totalmente em trevas. Por isso que Jesus disse, vocês são a luz do mundo. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Entende? Inestimável tesouro Deus nos deu. E privilégio enorme, mas também responsabilidade enorme de prezarmos e cuidarmos de um povo que deve refletir a verdade do Evangelho. E como faremos isso se não tivermos líderes preparados, aptos e que refletem Cristo? Como prepararemos a igreja se a nossa própria vida não reflete a glória de Cristo? Como seremos o rebanho para as ovelhas que muitas vezes se dispersam se nós mesmos não temos em nós o Cristo verdadeiro refletido? Por isso que Paulo vai terminar com esse ensino maravilhoso. Ele vai dizer, grande é o mistério da piedade. Versículo 16. A igreja só pode ser esse baluarte da verdade na medida que ela entende e vive esse mistério. Qual que é o mistério da piedade? E mistério, nos escritos de Paulo, talvez vocês já devem ter ouvido, os professores do Novo Testamento podem me corrigir. Não é algo oculto e místico. É algo que outrora era oculto, mas foi revelado em Cristo. Então, o mistério da piedade. Como que é possível esse mistério, essa piedade ser parte da igreja? Qual que é o mistério da piedade? E ele vai dizer, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória.
Cristo é o mistério da piedade. Não há piedade sem Cristo. Sem essa obra que Cristo fez, não há pastores aptos. Não há diáconos aptos. Não há piedade. Não há verdade. Não há luz no mundo, senão por Cristo, que é o mistério da piedade. Ele próprio é a fonte e o modelo de toda a piedade, de toda a verdade. A piedade que deve ser exibida na igreja não é a minha, é a de Cristo em mim. E Cristo em nós é a esperança da glória. E aí a gente volta para o início do sermão. Eu não sou capaz, se não for Cristo em mim. Se não for a misericórdia de Deus em mim, como Paulo fala. Cristo em mim. É isso. Manifestado na carne, ele se encarna, ele vem ao mundo. Ele é o Filho de Deus eterno que invadiu a história, assumiu a natureza humana, justificado em espírito. Essa ideia de que ele foi ressuscitado, possivelmente uma ideia de ressurreição. O anúncio público da sua exaltação, a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, contemplado por anjos que foram testemunhas oculares, como Paulo também fala em Efésios, que Deus manifestou a sua sabedoria a principados e potestades nas regiões celestiais. A sabedoria de Deus foi vista, a glória de Deus foi vista por anjos em Cristo. Essa glória foi vista. Pregado entre os gentios. A missão que Deus deixou para a igreja. Essa piedade vai ser alcançada também por essa missão, por esse anúncio aos gentios, ao mundo todo, gerando nações que são santificadas na medida que elas vão sendo convertidas a Cristo e recebido na glória. Possivelmente uma referência à ascensão de Jesus, que voltou para o Pai, concluindo vitoriosamente a sua obra. Então, só há possibilidade de piedade como essa descrita no capítulo 3, porque Jesus consumou a sua obra. E nós somos totalmente dependentes deles, meus irmãos. Então, nós chegamos ao fim com esse sentimento primeiro, de incapacidade. Né? Senhor, não somos capazes. De temor até, né? Senhor, eu sei que se for a fundo mesmo essas palavras aqui, eu não sou apto. O Senhor precisa ter muita misericórdia de mim. Será que eu fui hospitaleiro todas as vezes? Será que eu não fui violento? Será que eu fui modesto? Será que eu estou sendo? A igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, para muitos, esse versículo final, esses versículos finais, é o centro da teologia da carta. Porque, veja, a coluna e baluarte da verdade é para que a igreja defenda a verdade do Evangelho, não só com palavras, mas com um modelo de vida que reflete Cristo. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, que ele deve defender a igreja das heresias, mas eles precisam estar moldados a Cristo, a esse Cristo. E assim eles são coluna, o fundamento que sustenta a verdade para todas as outras mentiras que estão sendo anunciadas aí. E mentiras que afrontam frontalmente a fé, como a gente vê hoje em dia. Igrejas que pregam que é possível ter pastores que vivem na prática do homossexualismo. E pregam como verdade, entende? Se a igreja verdadeira reflete Cristo, ela vai ser a coluna, o fundamento, vai manter a verdade. Mas nós precisamos de Cristo. A igreja só consegue ser esse suporte para a verdade enquanto ela é moldada ao caráter de Jesus. A gente só consegue sustentar a verdade não pela nossa persuasão, mas enquanto estamos em Cristo, sendo formados. Pastores e diáconos não foram chamados para serem gerentes, mas guardiões de um tesouro inestimável, tesouro do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós. E o texto termina com o mais alto padrão de todos, que é o próprio Cristo. Não sou eu, não é você. Não é o pastor mais santo entre nós, não é o mais crente entre nós. É Cristo, o padrão último, final, que se manifestou em carne
e nos deu, de fato, o padrão de perfeição. E mostra pra gente o seguinte: onde você é falho, eu estou aqui para te aperfeiçoar a mim. Onde você não pode, eu estou aqui para te transformar a minha imagem, para que você, de fato, glorifique o meu nome e reflita a minha glória. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero agradecer por tua palavra, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. E ao mesmo tempo, meu coração se enche de alegria, Deus, porque a graça de Cristo é presente em nossas vidas. Porque Cristo se manifestou em carne, porque vimos a sua glória. Por causa dele e na graça e na misericórdia dele, que podemos instruir o teu povo, sermos pastores. Nós, de nós mesmos, não somos capazes, nós somos pó, pecadores. Mas a graça do Senhor é que nos sustenta. Então forma, ó Deus, Cristo em nós, para que a tua igreja tenha modelos em nós, de homens e mulheres que refletem Cristo, para que a igreja possa ver em nós os líderes das nossas igrejas, nos pastores, nos diáconos, presbíteros, homens e mulheres que reflitam Jesus. Faz a tua obra em nós, Pai. Cuida do teu rebanho, Deus, apesar de nós. Sustenta-nos com a tua mão. Não permita que caiamos, mas que tua graça nos sustente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé, vou dar a bênção, mas você não saia, só que a Gigi vai dar um aviso rapidinho, tá? Depois da bênção. Vamos ficar em pé? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Supremo Pastor perfeito, esteja com todos aqui, que o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito nos acompanhe